Então, o primeiro triângulo aí que eu quero estudar com você é o triângulo equilátero. Bom, a propriedade principal do triângulo equilátero é que ele tem três lados congruentes entre si, ou seja, ele tem três lados de mesmo comprimento. Como consequência dessa propriedade, ele vai ter também três ângulos internos iguais entre si. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 por conta dessa formulinha aqui, né? Onde o 3 aqui é o número de lados do polígono, né? Então a gente vai ver que qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Como todos os ângulos são iguais entre si, né? Os ângulos internos são iguais, então você faz 180 dividido por 3, que é a quantidade de ângulos internos, e aí você vai chegar no valor de 60 graus. Outra propriedade importantíssima é que a altura, mediana, bissetriz e mediatriz são todas coincidentes, são todas iguais. Com exceção da mediatriz, né? Aqui eu forcei um pouco a barra, porque a mediatriz ela é uma reta. E todos esses outros aqui, né? A bissetriz é uma semi-reta, né? E a mediana e a altura, na verdade, são as únicas coincidentes, porque os outros são os dois únicos que são segmentos de reta, né? A bissetriz é uma semi-reta, ela tem origem no vértice do triângulo aqui, né? Só que não tem fim. E a mediatriz, ela passa pelo ponto médio do lado e é perpendicular a esse lado. Só que ela também não tem fim, né? E nem começo, ela é uma reta infinita. Mas, como todas estão uma em cima da outra, eu meio que dei uma forçada de barra aqui e falei que é congruente, né? Mas elas, na verdade, elas são coincidentes, né? Ou seja, elas recaem umas sobre as outras, né? Isso que é interessante do triângulo equilátero. Por que isso acontece? Devido à perfeita simetria dele, né? Os três lados congruentes, três ângulos internos iguais, né? Essa perfeita simetria tem como consequência essa propriedadezinha aqui, né? Que é a altura, mediana, bissetriz e mediatriz relativas a cada lado são todas congruentes entre si. E aí depois aqui embaixo eu vou definir cada uma desses segmentos aqui, né? Que a gente chama de sevianas, né? Eu vou definir cada uma delas aqui embaixo porque é importante. E aí essas sevianas, elas se encontram, né? Num ponto em comum aqui dentro do triângulo. Então, o ponto de encontro das alturas a gente chama de ortocentro. E simboliza para a letra H por conta do inglês, né? Que a altura em inglês é rei. Né? O ponto de encontro das medianas a gente chama de baricentro. Baricentro, sabe por que os caras colocaram um G como símbolo? G por conta que o baricentro ele é também o centro de gravidade do triângulo, né? Onde é aplicada a força-peso no triângulo. É por isso que a gente chama de G. E a bissetriz, o ponto de encontro das bissetrizes, a gente chama de incentro. Seria o centro de massa o baricentro também? Sim, o centro de massa ou centro de gravidade é a mesma coisa. Sim. De um triângulo, né? Inclusive a gente até usa isso em resistência dos materiais, né? Quando a gente quer achar onde que é aplicado um carregamento resultante de um carregamento triangular, né? A gente usa esse conceito aqui, né, do baricentro lá em resistência dos materiais, quando a gente tem que resolver os problemas de resistência de liga, a gente usa essa propriedade aqui do baricentro. Você vai ver na faculdade também. Então, o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Só que tem esse nome, né? Incentro. Centro porque vai ser centro de alguma coisa. Só centro do quê? Centro de uma circunferência. De inscrito ou interna. Vai ser centro de uma circunferência inscrita. Ó. Essa circunferência vermelha que eu desenhei aqui. Ó. Essa circunferência vermelha vai ter como centro o ponto de encontro das bissetrizes. Então, como é uma circunferência inscrita,
estão dando o nome de incentro. É o centro de uma circunferência inscrita. Circunferência inscrita é aquela circunferência que está interna ao polígono. Pode ser uma circunferência inscrita a um quadrado também, né? Ou a um losango, né? Ou a um trapézio. Então, o incentro é o centro da circunferência inscrita. A circunferência que está interna ao polígono. No caso aqui, o polígono é o triângulo. E o C, circuncentro, é o ponto de encontro das mediatrizes. Tem esse nome por conta também que, devido ao fato de o C ser também o centro da circunferência circunscrita, que é essa verdinha que eu desenhei aqui. Ó. A circunferência circunscrita é aquela que passa externamente ao polígono, passando por todos os vértices desse polígono. Então, o ponto de encontro das mediatrizes também é centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Então, essa também é outro. Esses conceitos aqui são todos importantes de você conhecer. Agora vem aqui as propriedades, né? As propriedades não, desculpa, os conceitos de cada uma das sevianas aí que eu falei, né? Então aqui também, né, com relação aos pontos notáveis aqui, né, que são os pontos de encontro das sevianas, eles são todos coincidentes, né? Vão ser todos o mesmo ponto aqui dentro do triângulo. Se não for um triângulo equilátero, aí esses pontos vão estar todos em posicionamentos diferentes aqui dentro do triângulo, não serão nenhum coincidentes. Bom, a primeira seviana que eu vou falar é a altura. Bom, qual que é o conceito de altura? A altura é um segmento que vai de um vértice do triângulo em direção ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus com esse lado oposto que ele está indo em direção. Então, a altura sempre tem que partir de um dos vértices e em direção ao lado oposto, sempre perpendicularmente, formando um ângulo de 90. Então, essas são as duas propriedades principais da altura. Tem que sair de um vértice e tem que formar 90 graus com o lado onde ela chega, né? Então, por isso que eu desenhei aqui os 90 graus, né? Por causa que são todas alturas aqui, né? São as alturas relativas aos três lados aí do triângulo. Então, essa é o conceito de altura, é o segmento que parte de um dos vértices do triângulo e vai em direção ao lado oposto, formando 90 graus. Você pode aplicar esse conceito também para retângulo, triângulo, né? Desculpa, retângulo, quadrado, paralelogramo, trapézio. O conceito é o mesmo, é o segmento que vai de um vértice em direção ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Esse é o conceito de altura. Detalhe, a altura não necessariamente estará sempre se posicionando internamente ao triângulo, tá? Não é uma coisa obrigatória. Por exemplo, no triângulo obtusângulo, deixa eu desenhar aqui um triângulo obtusângulo. Que é um triângulo que tem um ângulo obtuso e dois agudos, né? Nesse triângulo, a altura relativa a esse lado horizontal aqui, ó, vai cair fora do triângulo. Ela vai cair fora. Se você desenhar todas as outras alturas, você vai perceber que elas vão se encontrar num ortocentro que vai ser fora do triângulo, né? Agora eu vou desenhar a altura relativa a esse lado aqui. E o mais interessante é que como ela vai cair fora, né, do triângulo.
Então, o que eu vou ter que fazer aqui, ó, isso aqui tudo não é a altura, tá? Esse pedaço que tá fora é um prolongamento da altura. A altura é só o que está dentro do triângulo, é um segmento mesmo. Isso que eu fiz, né, é um prolongamento. E agora vamos fazer a altura relativa a esse lado aqui. Também vai cair fora, né, do triângulo. O ortocentro de um triângulo retângulo estaria em um dos pontos? O ortocentro do triângulo retângulo vai cair dentro. Vai cair dentro do triângulo, eu acredito. Não, o ortocentro do triângulo, desculpa, o ortocentro do triângulo retângulo, acho que vai ser o vértice onde se encontra o ângulo reto, né? O ortocentro do triângulo retângulo vai ser o vértice onde se encontra o ângulo reto. E o baricentro do triângulo, foi bom você falar do triângulo retângulo, vou desenhar ele aqui. É um triângulo importante que é cobrado a todo momento. Foi muito bom ter lembrado, porque tem uma propriedade importante, que é o baricentro, que eles cobram bastante no triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, eu falei para você, né, que pelo conceito de altura, é o segmento que parte de um vértice em direção ao lado oposto, formando 90 graus. O único jeito disso acontecer é a altura estar em cima do próprio cateto do triângulo, né? Isso vale a mesma coisa para o outro cateto, né? O único segmento que sai desse vértice em direção a esse lado para formar 90 graus é o próprio cateto do triângulo. Então, o ortocentro só pode estar aqui. E aí você pode fazer a altura relativa à hipotenusa, né? Que aí não vai ser coincidente com os catetos. Vou fazer aqui a outra alturinha. Baricentro também pode ser cobrado? Sim, e eu vou falar dele agora. Ele é bem importante. É o que é mais cobrado, na verdade. O baricentro aqui, ele vai ser o ponto médio da altura. Veja só que interessante. Eu não dei ainda o conceito de mediana, né? Mas eu já vou falar agora. Mediana é o segmento que parte de um vértice em direção ao lado oposto, com esse segmento chegando exatamente no ponto médio do lado oposto. Essa é a propriedade da mediana. É o segmento que parte de um vértice em direção ao ponto médio do lado oposto. Vamos desenhar aqui a outra. Aqui vai ser o baricentro, né? O centro de gravidade do triângulo. Aqui vai ser um ponto médio. Aqui vai ser outro ponto médio. E aqui vai ser outro ponto médio. Então, aqui que eu tinha te falado, né? Que o ponto médio ia cair na hipotenusa. Não, não é. Falei besteira. O ponto médio vai ser... Desculpa, o baricentro eu falei que ia cair na hipotenusa. Não, vai cair num ponto interno do triângulo. Por que eu falei essa besteira? Por conta de que ela tem uma propriedade importante aqui,
o ponto médio aqui na hipotenusa. Aqui na hipotenusa, esse ponto médio vai funcionar como o centro da circunferência circunscrita. Na verdade, o ponto médio da hipotenusa ele vai funcionar como o circuncentro do triângulo. Você consegue passar aqui uma circunferência nos vértices do triângulo, de modo que o centro dessa circunferência vai ser o ponto médio da hipotenusa. Então, o centro dessa circunferência vai ser o ponto médio da hipotenusa. Ou seja, o circuncentro está no ponto médio da hipotenusa, o circuncentro de um triângulo retângulo. Foi por isso que eu fiz a confusão, eu confundi com isso. Apesar que minha circunferência aqui não está passando direitinho aqui pelos vértices do jeito que eu queria, né? Vamos ver aqui se eu consigo dar uma melhorada aqui. Porque a mediana e a mediatriz vão coincidir Elas vão com a coincidir. divisão dos lados. Mas a mediatriz ela não passa em nenhum dos pontos, né? A mediatriz ela vai passar pelos pontos médios dos lados. Essa é a propriedade dela, ela passa pelo ponto médio dos lados. Essa é a característica fundamental dela. Vai passar pelos pontos médios e ser perpendicular também, como a altura. Ela tem mistura a propriedade da mediana com a propriedade da altura, a mediatriz. Então, né, aqui então, o interessante, eu vou até colocar isso como observação, né, foi bom você ter lembrado. Então, que o ponto M2, o ponto médio da hipotenusa, ele também vai ser o circuncentro, né? O círculo da circunferência. Aqui vai ser o centro. É o circuncentro. Vai coincidir com o circuncentro, o ponto médio da hipotenusa. Então, essa é uma propriedade bem importante, né? Porque com isso eu sei qual que é o raio da circunferência circunscrita, né? Vai ser metade da hipotenusa. Essa é uma propriedade bastante cobrada, né? Ou então, quando você tem a outra propriedade importante é que a hipotenusa aqui vai ser o diâmetro da circunferência, né? Então, qualquer triângulo, né, que tem como lado o diâmetro da circunferência, de uma circunferência circunscrita, vai ser um triângulo retângulo. Que também é uma coisa que eles deixam subentendida. Eles não falam que esse triângulo é retângulo, eles só falam, o lado do triângulo aqui contém o diâmetro da circunferência circunscrita. Aí você já tem que deduzir pelo teorema do ângulo inscrito, né? Como esse ângulo aqui é um ângulo raso, o ângulo da hipotenusa, o ângulo inscrito que enxerga o mesmo arco que esse ângulo vai ser metade desse ângulo central aqui, que é o ângulo raso, de 180 graus. Então é uma propriedade que eles cobram direto isso também, né? Eles dão um triângulo e você que tem que perceber que o raio da circunferência circunscrita vai ser metade do valor da hipotenusa e esse triângulo que tem como hipotenusa o diâmetro coincidente da circunferência circunscrita vai ser um triângulo retângulo. Isso eles deixam tudo subentendido. Você que tem que saber pelos conceitos que eu estou falando agora, tudo isso vai acontecer. Entendeu? Então, o raio, né, da circunferência circunscrita é coincidente com metade da hipotenusa. Isso tudo você tem que saber porque eles não vão falar na hora do exercício. E isso é cobrado direto. Raio da circunferência é igual.
circunferência circunferência. Não é qualquer circunferência. Metade. É muito bom você ter lembrado do triângulo retângulo. Ele é muito cobrado e tem todas essas particularidades aqui importantes que são cobradas na prova. Esse aqui foi o triângulo obtusângulo. Esse triângulo não é muito importante, ele não é muito cobrado, não. Só colocam ele para cobrar a lei dos cossenos. O mais importante são o equilátero e o retângulo, né? São os que são mais cobrados nas provas, porque são os que têm mais propriedades para o aluno ter que lembrar. Bom, continuando com o conceito aqui das sevianas, o mediano eu já tinha adiantado um pouquinho, né? É o segmento que parte de um vértice do triângulo em direção ao lado oposto até chegar no ponto médio desse lado oposto. Então, é o segmento que vai de um vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto. Então, a gente vai ter 3 medianas, uma relativa a cada vértice ou a cada lado do triângulo. E o baricentro, né? Aqui é uma propriedade importantíssima, que eles sempre cobram de uma forma meio escondida, que se o aluno não lembrar dessa propriedade, ele não consegue terminar o exercício. Que é a seguinte: o baricentro reparte as medianas do triângulo em 2 pedaços, 1/3 e 2/3 do seu comprimento. Então, por exemplo, aqui nesse desenho que eu fiz aqui, ó, esse pedaço, vamos supor que essa mediana mede 3 centímetros aqui, ó, que chega até M3 aqui, ó, mede 3 centímetros. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai medir 1 centímetro e esse outro pedaço vai medir 2. O baricentro sempre vai repartir todas as medianas em 1/3 e 2/3 do seu comprimento total. Essa é uma propriedade bem importante que os alunos não costumam muito se lembrar, e até o professor que dá aula, que corrige exercício, prova, às vezes esquece dessa propriedade. Mas vira e mexe, eles estão cobrando essa propriedade. E aí, se você não lembrar dela, né, você não, por exemplo, se você precisar medir desse lado aqui, ele te dá o comprimento total da mediana, e você precisar essa medida desse lado e não lembrar dessa propriedade, ferrou, você não vai conseguir começar a fazer o exercício. Então, essa é uma propriedade bem importante. O baricentro reparte a mediana em 1/3 e 2/3 do seu comprimento total. Aqui. Então, vou até colocando isso aqui. Deixa mais destacado aqui. Bissetriz. Bissetriz é uma semirreta. O que é uma semirreta? Semirreta é algo que tem origem, é um conjunto de pontos alinhados, que tem uma origem, mas não tem fim. Isso é uma semirreta. Essa semirreta tem as suas particularidades. A bissetriz é uma semirreta que parte do vértice do triângulo, de um dos vértices do triângulo, em direção ao lado oposto, repartindo o ângulo deste vértice em 2 ângulos iguais, 2 ângulos de mesma abertura. Essa é a propriedade que a gente mais usa dentro da geometria plana. Mas você tem um outro conceito para bissetriz também, que a gente usa mais na geometria analítica, que eu estou falando aqui embaixo. A bissetriz também pode ser definida como sendo o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Isso aqui parece meio um palavrão, né? Mas vamos representar isso para ficar mais fácil de você entender.
Lugar geométricos é o lugar do plano onde se localizam os pontos da bissetriz, né? Vou desenhar aqui, ó. Um ângulo qualquer, né? E aí vamos desenhar a bissetriz. Então você vai repartir esse ângulo aqui em dois ângulos iguais, alfa e alfa. Isso que eu acabei de falar, né? A bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do... Equidistam significa que está à mesma distância, a distâncias iguais. Então, ó, você pegar essa distância aqui, ó, esse ponto da bissetriz até o lado do ângulo, a distância sempre forma 90 graus, né? Para ser a menor distância. Essas distâncias aqui, ó, são iguais. Vou chamar, sei lá, de D1. Aqui vai ser D1 também. Se pegar esse outro ponto da bissetriz aqui, ó, vai estar a mesma distância do outro lado do ângulo aqui. Vai ser 90, então aqui vai ter uma alta distância, D2, né? E aqui vai ser D2 também. Essa é uma propriedade que a gente usa mais na geometria analítica. Mas nada impede deles também cobrarem na geometria plana, né? Que eu nunca vi. Mas nada impede deles cobrarem na geometria plana também. Então, a definição assim, mais assim, vamos dizer assim, mais técnica, mais precisa é essa. A bissetriz é o lugar geométrico, ou seja, é o lugar dos pontos que estão à mesma distância dos lados do ângulo. E como consequência disso, você vai ter que usar o ângulo os ângulos que surgem do repartimento do ângulo onde parte a bissetriz vão ser ângulos congruentes. Na verdade, isso aqui é uma propriedade de consequência da bissetriz, né? O conceito mais preciso mesmo é esse que eu coloquei aqui embaixo. Só que, como eles usam umas palavras meio técnicas, e aí quando a gente está começando a ensinar essas coisas para os alunos no ensino fundamental, lá no 8º, 9º ano, não tem ainda necessidade de ter esse conceito tão técnico, entendeu? Então, a gente acaba dando um conceito mais rudimentar aí, que é esse conceito aqui de cima, que é a semi-reta que parte de um vértice em direção ao lado oposto, repartindo esse ângulo do vértice em dois ângulos iguais. Mas o conceito mais correto mesmo é esse que está aqui embaixo, que eu coloquei agora em vermelho. Esse é o conceito preciso de bissetriz. Certo? Deu para entender? Alô? Deu. Esse conceito a gente usa muito também, né? Não sei se você teve na escola, quando você teve esse curso fundamental, a gente usa muito em construções geométricas, né? Às vezes quando fala, aqui você vai ter que construir e tal, tem um ponto que vai ter que se localizar no lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados aí de um, sei lá, de um retângulo, tá? Você vai ter que saber que você vai ter que construir uma bissetriz, entendeu? Em construções geométricas, desenho geométrico, a gente usa... Sim, eu tive artes geométricas no 8º, 9º ano. Isso, igual eu também, foi mais ou menos, foi nessas séries aí que eu tive também. E a gente usa bastante o conceito assim, né, do jeito que eu coloquei aí, é cobrado em desenho geométrico. Eles falam exatamente assim nos enunciados, né? Então, em construções geométricas também a gente usa essa definição. Mediatriz. Ela também tem um conceito mais vulgar, que a gente usa mais na geometria plana, quando a gente vai ensinar geometria plana para os alunos. E tem um conceito mais técnico, mais preciso também, que a gente usa mais na geometria analítica e em construções geométricas também. Então, o conceito mais vulgar aqui, a gente pode definir como sendo a reta perpendicular ao lado do triângulo,
passando pelo ponto médio desse lado. Isso eu coloquei um conceito rudimentar de mediatriz para lado de triângulo, mas esse conceito ele se estende para mediatriz de qualquer segmento, tá? Vou pegar um segmento isolado no plano, vai ter o mesmo conceito, vai ser a reta perpendicular que passa pelo ponto médio desse segmento. Seja esse segmento o lado de um triângulo ou não, ou o lado de um retângulo, ou o lado de um losango, ou o lado de um trapézio, entendeu? A mediatriz vai ser sempre a reta perpendicular ao segmento, passando pelo ponto médio desse segmento, sendo esse segmento o lado de um polígono ou não. Agora, o conceito mais abrangente, é esse conceito embaixo aqui, mais abrangente e mais preciso, né? Mais técnico. É o seguinte, pode ser definida também a mediatriz como sendo o lugar geométrico dos pontos, ou seja, o lugar do plano onde os pontos se localizam, de modo a ficarem à mesma distância das extremidades do segmento correspondente ao lado do triângulo. Então, vamos fazer um desenho disso daí. Ficar mais claro. Então, esse aqui é um segmento qualquer. Esse segmento pode ser um lado do triângulo. E aí eu vou desenhar a mediatriz agora. Tá 100% precisa, mas quebra o galho. E aqui isso aqui vai ter o mesmo comprimento que isso aqui. Aqui é o ponto médio, né? Então, se você pegar aqui qualquer ponto da bissetriz e medir a distância até a extremidade do segmento, essas distâncias até as extremidades do segmento vão ser iguais. Pega esse pontinho aqui da mediatriz. Essa distância aqui, ó, eu vou chamar de D1, essa distância vai ser D1 também. Vamos pegar outro ponto. Vou pegar esse ponto aqui da mediatriz. Vamos fazer aqui a distância. Essa distância. Essa distância aqui. Então, essas distâncias vão ser iguais. Aqui eu vou chamar de D2. Aqui vai ser D2 também. Ou seja, a mediatriz você pode enxergar como sendo o lugar geométrico dos vértices de infinitos triângulos isósceles diferentes. Então, quando a gente quer desenhar um triângulo isósceles, basta a gente traçar uma mediatriz da base do triângulo. E aí você fala, mas aí você pode ter infinitos triângulos isósceles diferentes. Sim. Aí o exercício vai ter que te dar alguma particularidade do triângulo. Ele vai ter que te dar, sei lá, por exemplo, a medida desse lado aqui. Aí você pega o compasso, abre nessa medida e traça um arco aqui cruzando a mediatriz. Você já tem um triângulo isósceles. Ou você pode dar também a medida da altura relativa à base do triângulo isósceles também. Tá 5 centímetros. Você vem com a ponta do compasso aqui no ponto médio da base e traça um arquinho aqui na altura que ele falou. Você também vai ter o triângulo isósceles em particular que você quer. Entendeu? Então, o interessante da mediatriz é isso. Ela contém os vértices de infinitos triângulos isósceles diferentes que você pode ter com essa mediatriz aí. Então, essa é uma propriedade, é um conceito mais abrangente e importante na geometria analítica e também em desenho geométrico, né? É o lugar geométrico dos pontos que equidistam das extremidades de um determinado segmento. Que você vai ter como consequência essa reta sendo perpendicular a esse segmento e passando pelo ponto médio desse segmento. Certo? Então, mediatriz é isso. E aí eu fiz o desenho de todas essas serianas, né? Aqui nesse desenho inicial. Só que como elas são coincidentes, você não consegue ver cada uma delas, né? Então,
Mas elas estão aqui, né? Tá tudo uma em cima da outra, se encontrando aqui no baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro, que é tudo coincidente aqui no mesmo ponto. Esses pontilhados que eu fiz aqui, né, para demonstrar a propriedade da mediatriz, né, da equidistância dos pontos da mediatriz em relação às extremidades do segmento. No caso aqui, esse lado aqui do triângulo. Tudo isso que eu falei aqui é importantíssimo, tem que estar na ponta da sua língua. O ruim da geometria é que são uma quantidade grande de propriedades. Isso eu falei só do triângulo equilátero, né? Mas tem ainda mais o triângulo isósceles, tem as propriedades do triângulo retângulo, tem as propriedades de cada quadrilátero notável. Então, assim, o ruim da geometria é que tem muita propriedade que você tem que guardar na cabeça. E não tem jeito, precisa memorizar. Porque se o exercício geralmente cobra 2 ou mais propriedades da geometria no mesmo exercício. E se você esquecer uma delas, já era, você não consegue fazer o exercício. Então, o ruim da geometria é isso, né? São muitas propriedades, muitas formulinhas, né, que você tem que lembrar. Bom, aqui, uma outra coisa importante que a gente tem que ter de cabeça, né? Eu demonstrei aqui a fórmula da altura do triângulo equilátero, né? Tal do L raiz de 3 sobre 2. Você pega aqui, traça a altura no triângulo. Essa altura também é mediana, né? Então, vai repartir esse lado aqui na metade. Então, aqui vai ser L sobre 2 e aqui é L, né? A hipotenusa desse triângulo retângulo que surgiu com o traçamento da altura do triângulo equilátero. Bom, aí você pode usar aqui, por exemplo, trigonometria do triângulo retângulo para achar a altura, né? Ou poderia usar Pitágoras também, tanto faz. E você consegue achar a altura. Mas a trigonometria é mais fácil. Você faz aqui a tangente de 60, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Você isola o H, que é o que você quer achar. Você consegue achar a altura do triângulo equilátero pela trigonometria. Ou pode usar o teorema de Pitágoras também, né? Que nem eu fiz aqui do lado. Você isola o H e no final você vai chegar na mesma fórmula, né? Que é o L raiz de 3 sobre 2, que já é interessante você ter de cabeça para não precisar fazer essas deduções rápidas aqui, que na prova qualquer tempo é precioso, né? Então é bom já ter de cabeça essa medida aí, essa fórmula aí. E a área, né, do triângulo equilátero, a gente usa a fórmula básica, que é base vezes altura sobre 2. E aí a gente chega na fórmula da área em particular, que só vale para o triângulo equilátero, né? Você faz a base, que é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2, que a gente acabou de deduzir, tudo dividido por 2. E aí você vai chegar na fórmula aqui, né? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Que também já é interessante você ter de cabeça para na hora da prova não precisar fazer esse cálculo aqui, né? Ter que descobrir a altura, depois multiplicar pela base e dividir por 2. Né? Já é interessante ter de cabeça, porque você já coloca o lado aqui direto, perde menos tempo. Mas esse aqui também, se precisar deduzir, não é nada do outro mundo. Você lembrar da altura que é L raiz de 3 sobre 2, isso aqui você faz rapidinho. Aqui é a demonstração, né? Interessante, né? Do porquê que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Né? Isso é interessante. Então, você pega aqui, sei lá, um paralelogramo qualquer e você traça a diagonal dele. A área do paralelogramo a gente sabe que é base vezes a altura. Você vai falar, pô, mas como que deduz a fórmula da área do paralelogramo? É uma fórmula também que você deduz de uma forma indireta também. Você reparte o paralelogramo em vários quadradinhos pequenininhos, né? E você faz aquele esquema igual você tinha mostrado para mim, né? Você corta aqui esse pedaço e encaixa nesse, você chega num retângulo, né? E aí você divide esse retângulo em vários quadradinhos pequenininhos. A soma das áreas desses quadradinhos pequenininhos vai dar essa fórmula aqui, base vezes altura, né? Você pegar aqui, se você somar as áreas de todos os quadradinhos, você vai ver que você vai ter como resultado a base vezes a altura. E aí você vai chegar nessa fórmula aqui. Mas o do triângulo também veio dessa, né? Se você pega a diagonal e traça num paralelogramo, você divide o paralelogramo em 2 triângulos congruentes. Então, se são 2 triângulos congruentes, vão ser triângulos de mesma área.
Então, basta pegar a área do paralelogramo, que é a figura maior que contém essas duas áreas iguais, e dividir por 2. Assim que a gente chega na fórmula da área do triângulo. Você pega um paralelogramo, traça a sua diagonal, divide em 2 triângulos congruentes. Se os triângulos são congruentes, eles vão ter a mesma área. Então, é só pegar a área do paralelogramo e dividir por 2. Você vai ter a área de cada triângulo, porque eles são triângulos congruentes. É assim que a E gente até a gente chega. estava vendo a área do paralelogramo, que eu acho que a gente resolveu numa questão da URGS. É E aquele que assim, esquema, né, de... tira um triângulo retângulo, insere no outro Isso, lado, fica igual um quadrado, um retângulo. exatamente. Então, aqui, você pega aqui e traça, né? Você pode copiar isso aqui. Você pode pegar, recortar daqui, né? E jogar aqui. E aí você vai ver que a forma o retângulo e o retângulo que tem como base a mesma base um retângulo que tem como base a mesma base de um paralelogramo e a mesma altura de um paralelogramo vai ter a mesma área desse paralelogramo. Então a área do paralelogramo vai ser igual à área do retângulo, né? Aqui vai ser a base, né? X aqui, né? Aqui vai ser B menos X. Aqui vai ser X também. Então, no final das contas, você vai ter que isso aqui também é base. E a altura é comum, né? Tanto para o paralelogramo quanto para o retângulo. Então, isso faz com que eles tenham a mesma área. A área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Então, a forma aqui da área do triângulo, a fórmula básica é isso, a justificativa, né? Ela vai ser metade da área de um paralelogramo. Por isso que é base vezes altura sobre 2. Triângulo isósceles. Ele tem um pouquinho menos de propriedades que o equilátero por conta que ele tem menos... a figura é um pouco mais generalista, né? Ele só vai ter 2 lados com o mesmo comprimento, né? O iso significa mesma medida, né? De lados, só que só de 2 lados que você vai ter a mesma medida de comprimento. E aí o que vai acontecer aqui? O triângulo isósceles vai ter somente 2 lados congruentes, 2 ângulos congruentes na base, apesar de que qualquer lado de um triângulo, né, a gente pode chamar de base, né? Só que no triângulo isósceles, a gente costuma chamar de base mais enfaticamente essa base aqui que contém a altura que é perpendicular, a seviana que é perpendicular. É essa que a gente chama de base. Apesar de que qualquer triângulo, qualquer lado, você pode chamar de base, né? Quando você quer traçar uma altura, esse lado vai funcionar como uma base. Mas a gente chama mais enfaticamente de base essa daqui, né? Que tem a seviana relativa perpendicular. E esse cara de aqui de cima a gente chama de ângulo do vértice. Por quê? Porque ele é o ângulo oposto à minha base. Esse ângulo, quando você traçar a seviana, as únicas sevianas que vão ser coincidentes vão ser somente as sevianas relativas à base. Aqui se mantém a propriedade do triângulo equilátero. A altura, a mediana, a bissetriz e mediatriz vão ser todas coincidentes nessa seviana perpendicular à base.
nas outras sevianas relativas aos outros lados, não vai ser mais coincidente. Aí esses segmentos que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Já não estão mais caindo um em cima do outro. Aí, o que acontece? Aqui os pontos notáveis do triângulo, que são lá o baricentro, circuncentro, ortocentro e incentro, eles não serão mais coincidentes, eles serão colineares. Eles vão estar na mesma reta que contém a seviana relativa à base. Tá vendo? Eles são colineares, estão na mesma reta, na mesma seviana, mas não serão mais coincidentes. Então, esse primeiro aqui é o ortocentro que eu fiz, né? Ponto de encontro das alturas. São as verdinhas. Depois aqui eu fiz o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes, que vai ser o centro da circunferência inscrita, que eu não desenhei aqui para não ficar muito poluído. Aqui é acho que é o G, né? Que é o ponto de encontro das medianas. E aqui em cima é o C, que é o ponto de encontro das mediatrizes. Deixa eu só desenhar aqui os 90 graus. 90 graus. Isso. Só reposicionar esse G aqui. Tá, então, os pontos notáveis do triângulo vão ser colineares na altura que é na seviana que é perpendicular à base. Isso que vai acontecer no triângulo isósceles. Aqui eu coloquei tudo isso que eu falei agora, né? Somente a altura, mediana, mediatriz relativas ao ângulo do vértice que serão coincidentes. Esse aqui é o ângulo do vértice. Essa daqui é a base do triângulo isósceles. Apesar dos outros lados também poderem ser chamados de base, né? Mas aqui no triângulo isósceles a gente chama mais de base esse lado. Uma coisa que esqueci de falar, né? Como os dois lados aqui têm o mesmo comprimento, você vai ter como consequência dessa simetria, os ângulos da base também vão ser congruentes, alfa e alfa. Então, esse ângulo do vértice vai ser 180 menos 2 alfa. Essa é uma propriedade bastante cobrada também, dos ângulos da base do triângulo isósceles serem congruentes entre si. Bem cobrado isso aqui também, tem que estar na mente também isso daí. Fórmulas. O triângulo isósceles não tem nenhuma fórmula em particular para a área dele. A gente usa as fórmulas que a gente usa para qualquer área de triângulo, né? Então pode ser a fórmula básica que a gente mais usa, né? Que é base vezes a altura sobre 2, né? Essa que a gente mais usa. Mas temos essas outras aqui também, do meio ABC, né? Onde o θ vai ser um ângulo entre dois lados conhecidos do triângulo, né? Então você tem aqui o ângulo θ. Aqui vai ser o lado A e aqui vai ser o lado B. Você não precisa conhecer o terceiro lado. Eu uso essa fórmula, né? Quando eu não quero descobrir a altura, teu trabalho é descobrir a altura. Você usa essa fórmula direto, já sai. Tem a fórmula do Heyron também, que é essa daqui, que é semiperímetro vezes semiperímetro menos a medida de um lado, vezes semiperímetro vezes a medida do outro lado, vezes semiperímetro menos a medida do terceiro lado, tudo passado a raiz quadrada. Essa fórmula a gente usa quando a gente conhece a medida dos três lados, mas não consegue determinar a altura de forma alguma. Aí tem que ser obrigado a usar essa fórmula aí, não tem jeito. O semiperímetro é a soma dos comprimentos dos lados dividido por 2. Temos também essa fórmula aqui, ó. Semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita ao triângulo. Essa também é uma fórmula que é menos cobrada, né? Mas é interessante saber, pode ser útil em alguma situação. Não sei se eu coloquei mais alguma coisa aqui, não é. Eu acho que de triângulo, é uma coisa que eu posso acrescentar aqui em triângulos, que eu não coloquei, né? Que é bom a gente falar.
São a questão do triângulo retângulo, né? Colocar lá a trigonometria, né? Se bem que isso aí acho que você deva saber. Mas eu vou colocar aqui as relações métricas do triângulo retângulo. Acho que isso é interessante. Então, aqui a hipotenusa eu vou chamar de A, vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de M, aqui eu vou chamar de N, e aqui eu vou chamar de H. Então, a primeira relação métrica do triângulo retângulo que a gente aprende é da teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, sabe? Aí temos as outras, né? Que é cateto ao quadrado é igual ao produto da sua correspondente projeção. Projeção você pode enxergar como uma sombra do cateto sobre a hipotenusa, vezes o valor da hipotenusa. Então, cateto ao quadrado é o produto da sua correspondente projeção pela hipotenusa. Isso vale para outro cateto também. Então, o outro cateto ao quadrado é o produto da sua correspondente projeção pela hipotenusa. E você tem também a altura relativa à hipotenusa, que eu chamei de H, ao quadrado é igual ao produto das projeções. Tem mais uma. A outra é hipotenusa, medida da hipotenusa, vezes a altura relativa a ela, é igual ao produto dos catetos. Você fala, como que os caras chegaram nessas fórmulas? Essas fórmulas não é difícil de chegar. Ele faz por semelhança de triângulos, né? Esses dois triângulos retângulos que surgem aqui, né, do traçamento da altura do triângulo maior, são semelhantes entre si e semelhantes com o triângulo grandão. Então você faz várias semelhanças entre os lados entre os triângulos pequenos e entre os lados dos triângulos pequenos e dos triângulos grandes. Você consegue chegar em todas essas formulinhas aqui, com exceção da do Pitágoras, né? Então é só, isso aqui é demonstrável por semelhança de triângulos. Tá? Então se você quiser deduzir isso depois sozinho, é fácil. Vou fazer vai só. Vamos achar só uma medida aqui. Então vou nomear os ângulos aqui, ó. Vou chamar de alfa aqui. Esse vai ser alfa, esse aqui vai ser beta. Então, um triângulo grande eu tenho alfa, beta e 90. Como eu tenho 90 e beta e 90 e alfa nos pequenos, quando eu tenho dois ângulos em comum com outro triângulo, essa é a condição necessária e suficiente para os triângulos serem semelhantes. Então, se eu tenho 90 e beta no pequeno, como eu tenho no grande, então o terceiro ângulo do grande pode ser igual ao terceiro ângulo,
terceiro ângulo do triângulo pequeno só pode ser igual ao terceiro ângulo do triângulo grande. Então, aqui só pode ser alfa. Então, no triângulo pequeno aqui, como eu tenho alfa e 90, o terceiro ângulo dele só pode ser igual ao terceiro ângulo do triângulo grande, que é o beta. Aqui. Bom, e aí vamos tentar achar aqui agora. Deixa eu ver qual que eu vou tentar achar. Vou achar essa daqui, ó, que está mais fácil aqui, ó, do h quadrado igual a m vezes n. Então, seguinte, quem é o lado que está oposto ao ângulo beta no triângulo pequeno? É o lado m. Quem é o lado que está oposto ao beta nesse outro triângulo pequeno? É o h. Então, você coloca eles na mesma razão. Aí vou pegar outro ângulo, vou pegar o ângulo alfa. Como eu comecei com esse triângulo da esquerda, na outra razão aqui, eu tenho que começar pelo triângulo da esquerda também, né? Então, quem está oposto ao alfa nesse triângulo da esquerda é o H. Quem está oposto ao alfa no triângulo da direita é o N. Pronto. Então, aqui eu usei o ângulo beta para fazer a correspondência dos lados e aqui embaixo eu usei o ângulo alfa para fazer a correspondência entre os lados. Então, aí você multiplica cruzado, né? Propriedade fundamental das proporções. E aí você chega na formulinha da relação métrica. A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das suas correspondentes projeções. Isso aqui eu fiz também só para dar uma recordada em semelhança de triângulos, tá? Para desmistificar aquelas coisas que a gente aprende com a professora lá na oitava série, nono ano, que é só você recortar o triângulo de dentro e copiar para fora, né? Isso aí é meio furado por conta que nem sempre os triângulos vão estar alinhadinhos, bonitinhos, né? Que nem aqui, né? Um tá virado para o outro, né? Eu não sei, eu não tenho. Aqui até dá para ver, né? Porque tem a altura comum, né? Já dá para mim que você ter uma ideia da correspondência dos lados, mas dá para enganar, né? Você poderia achar que o M e o N são correspondentes, né? Seriam correspondentes se o beta e o alfa fossem iguais, né? Aí poderia falar que eles são correspondentes, mas não é o caso, né? M e N não vai ser correspondente, apesar de pelo desenho parecer que eles fossem correspondentes, mas não são. A correspondência entre os lados do triângulo, para você montar a razão de semelhança, você sempre tem que usar os ângulos que são em comum nos dois triângulos, entendeu? É isso que você tem que fazer, para você não se confundir. Aqui, na verdade, o ângulo tem que colocar aqui em cima. Aqui são as medidas de lado opostas ao mesmo ângulo. E aqui são as medidas de lado opostas a esse mesmo ângulo alfa também. Deu para entender aí a questão da semelhança? Dar uma relembrada? Como que monta a razão de semelhança? Deu. Isso aqui também é bastante importante, né? Semelhança entre ângulos é um outro assunto bastante importante que são cobrados nas provas em geometria, né? Então é uma coisa que tem que estar na ponta da língua aí também. Então aí você faz, por exemplo, eu quero achar essa relação aqui, por exemplo, sei lá, A vezes H igual a B vezes C. Bom, aí você vai ter que fazer semelhança do triângulo grande com os triângulos pequenos. Aí você vai conseguir chegar nessa relação métrica aqui. Já que eu falei de relações métricas do triângulo retângulo, vamos aproveitar e falar das relações métricas no triângulo qualquer. Que é um pouco menos cobrada, mas também em física eles cobram bastante, né? É bom saber na física. Essa daqui até que você está sabendo bem, né? Então, sei lá, esse desenho aqui. Se você conhecer um ângulo
conhecer dois lados, né? Que é achar o terceiro lado. Vamos por aqui, né? A e B conhecidos. Θ conhecido também, né? Aí eu quero achar o C. Quando você conhece dois lados e um ângulo entre esses dois lados e quer achar o terceiro lado, a gente usa a lei dos cossenos. Que é lado oposto ao ângulo conhecido ao quadrado é igual à soma dos quadrados de cada um dos outros dois lados menos 2 vezes o produto dos outros dois lados vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados conhecidos. A lei dos cossenos. E a lei tem a lei dos senos também, né? Que a gente usa quando a gente conhece dois ângulos, né? Aí, sei lá. Então, vamos supor que alfa, θ e A são conhecidos. E aí eu quero achar o B, que é desconhecido. Aí a gente usa a lei dos senos. Ou teorema. Lei é meio errado falar, né? A gente aprende na escola como lei, mas depois no cursinho o professor corrige. É um preciosismo, mas é meio errado. Lei a gente usa na física, né, para afirmações que são verdadeiras, provadas experimentalmente. São as fórmulas empíricas da física. A gente chama de lei. Leis de Newton, né, claro. Resultante de força igual a massa vezes aceleração. É uma fórmula meio empírica que o Newton chegou. Foi por experimentação que ele chegou naquela fórmula. Agora, aqui são teoremas, porque a gente consegue demonstrar essas fórmulas matematicamente, usando postulados, né? Então, aí o certo é chamar de teorema, porque essas fórmulas são deduzíveis matematicamente, sem experimentação. Então, correto eu vou falar que é teorema e não lei. Lei dos senos, então, é lado conhecido sobre o seno do ângulo conhecido igual a lado desconhecido sobre o seno do ângulo oposto conhecido. Então, vai ser sempre lado sobre seno do ângulo oposto. Essa é a método mnemônico que eu uso para decorar isso aqui, né? Lado sobre seno do ângulo oposto a esse lado. É igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto a esse outro lado. Essa é a ideia que eu uso para decorar. Isso aqui vale para o terceiro lado também, né? Então, vamos supor que aqui é, sei lá, gama, né? Esse lado é C, vale para o outro lado também. Esse C sobre o seno de gama. E uma propriedade que os caras esquecem disso daqui, né? Que às vezes é cobrado também, é que a relação, essa razão de proporção é igual ao diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. A circunferência que passa pelos vértices desse triângulo, ela vai ter o diâmetro dela vai ser igual a uma dessas razões aqui. Essa é uma propriedade também que é um pouco esquecida pelos alunos, né? Mas que é bom saber. Bom, tá aí. As relações métricas do triângulo qualquer, isso aí você já sabia mais ou menos, né? Bom, agora vamos para os quadriláteros notáveis aqui. Bom, o primeiro quadrilátero notável mais importante de todos é o quadrado. Ele é o que é mais cobrado nos vestibulares, porque ele é o que tem mais propriedades, né, a serem requisitadas aos alunos. Bom, quadrado, propriedades básicas. 4 lados congruentes entre si.
como consequência, você vai ter 3 ângulos internos retos, de 90 graus também cada um. Essa é a consequência dos 4 lados serem iguais. Diagonais. Diagonal, o que é? O segmento que vai de um vértice em direção ao outro vértice, sem ser coincidente com o lado, né? Porque o lado aqui também, ele vai de um vértice ao outro, né? Mas a diagonal não pode ser coincidente com o lado. Então você tem que meio que pular um vértice, né? E pegar outro vértice em seguida para você traçar a sua diagonal. Então a diagonal no quadrado, elas têm só vai ter 2, né? As diagonais têm a propriedade de serem perpendiculares entre si em seus pontos médios e também funcionam como bissetrizes dos ângulos internos do quadrado. Então, isso aqui também é uma coisa importante. Elas são perpendiculares entre si em seus pontos médios e também funcionam como bissetrizes dos ângulos internos do quadrado. Isso aqui a gente usa bastante, essa propriedade aqui do ponto médio, né? Que elas se encontram em seus pontos médios lá na geometria analítica. Se você não lembrar dessa propriedade, você não consegue, por exemplo, sei lá, achar a coordenada do terceiro vértice aqui. Ele pode te dar as coordenadas na mediana, ou melhor, ele pode dar as coordenadas desses 2 vértices e desse daqui, né? E que é a coordenada desse 4º vértice. Aí o que você faz? Você acha o ponto médio por esses 2 vértices que ele deu as coordenadas. Achado o ponto médio, você usa a forma do ponto médio de novo, só que para essa outra diagonal, onde a incógnita vai ser as coordenadas aqui desse vértice. Entendeu? E aí você consegue achar as coordenadas desse 4º vértice, que era desconhecido. Então, isso aqui, essa propriedade aqui do ponto médio, a gente usa bastante lá na geometria analítica. O que mais que a gente tem aqui? Essa aqui é uma propriedade que ela é para todos os paralelogramas, né? Você vai ter sempre 2 pares de lados opostos, que vão ser paralelos e congruentes entre si, né? Então, você tem aqui um par de lados opostos, que são paralelos e têm a mesma medida de comprimento, são congruentes entre si. Aqui você vai ter outro par de lados paralelos e opostos, ou seja, estão um de frente para o outro, que também são congruentes entre si. Essa é uma propriedade de todos os paralelogramas. Essa propriedade... Você fala, então o quadrado é um paralelogramo também? Sim. Todo quadrado é um paralelogramo. Também aquele paralelogramo que a gente vê mais, aquele que tem os lados meio inclinados. Aquele é o paralelogramo qualquer, é o paralelogramo mais generalista. O quadrado é um paralelogramo em particular, que tem propriedades específicas que são essas daqui, que não é qualquer paralelogramo que tem. E a outra propriedade aqui é... isso aqui também é importante, que isso aqui é propriedade de paralelogramo também. 2 pares de ângulos opostos congruentes entre si, né? Então, os ângulos opostos aqui, ó, os pares aqui de opostos, eles vão sempre ser congruentes entre si. No caso aqui, os 4 são congruentes entre si, mas nem sempre os 4 vão ser congruentes entre si, né? Lá no paralelogramo qualquer que a gente vê, é os opostos que são congruentes entre si. Então, isso aqui também é propriedade de paralelogramo. Vou até colocar aqui. Bom, é isso. Quadrado você tem que saber tudo isso. Não tem jeito, tem que saber. Losango. O losango é meio que é muito parecido com o quadrado, né? Ele é um quadrado meio achatado. Ele tem várias propriedades em comum com o quadrado. Ele também vai ter 4 lados congruentes entre si, mas como ele foi amassado, ele não vai ter mais os 4 ângulos congruentes entre si. Ele vai ter agora a propriedade do paralelogramo, que é ter os ângulos opostos congruentes entre si, o par de ângulos opostos congruentes entre si. Então, se aqui em cima for alfa, aqui é alfa também. Se aqui embaixo, se aqui do lado for gama, aqui do lado é gama também. Então, aqui, na verdade, é 2 alfa, né? 2 alfa. Aqui não é 2 alfa também, por que você chama de beta? Aqui eu supus diferente para deduzir que eles são iguais, né? Que aqui eu fiz para minha aluna a demonstração
dessa propriedade, por que que os ângulos opostos, né, a gente chega à conclusão que eles são iguais entre si. Aí eu usei aqui os casos de congruência de triângulos, né, para chegar a essa conclusão. Então, aqui, né, como o triângulo ABC, esse aqui, né, ele é congruente ao ADC, então a gente chega à conclusão que o ângulo 2α e o ângulo 2β são congruentes. Tá, por que que o ABC é congruente ao ADC? Eu usei o caso LLL, né? Ó. O ABC tem LL, o ADC também tem LL, e o terceiro lado é comum, né? É comum aos dois triângulos. Então, eu sei que os três lados dos dois triângulos são iguais. Então, os dois triângulos são congruentes, pelo caso lado, lado, lado. Aqui também eu usei o caso lado, lado, lado para provar que os ângulos opostos aqui, né, A e C, também são congruentes. Eu sei que o triângulo ABD é congruente ao CBD por conta do caso LLL também, ó. Aqui o lado BC e o lado DC é igual ao lado AB e ao lado AD do outro triângulo. E tem o lado BD como lado em comum. Então, pelo caso LLL, eu sei que esses dois triângulos aqui são congruentes. Logicamente, os ângulos correspondentes também vão ser congruentes. Então, o ângulo do vértice A vai ser igual ao ângulo do vértice C, que eu chamei de gama. Então, por congruência de triângulos, que a gente prova essa propriedade aqui, né, dos par de ângulos opostos serem congruentes. E aqui também eu demonstro o que aqui, deixa eu ver. O que eu demonstro? Ah, eu demonstro a perpendicularidade, né, das diagonais. Também usando o caso de congruência. Eu consigo provar a perpendicularidade das diagonais. O que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei o triângulo ADM e o triângulo CDM. O D é o ponto de encontro das diagonais, né? CDM. Então, esses dois triângulos eu provei que são congruentes entre si pelo caso lado, ângulo, lado. Só que lado, ângulo, lado que você pegou. O que eu peguei aqui? Como eu sei que isso aqui é ponto médio, então eu sei que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. E eu já tinha demonstrado antes. Deixa eu ver aqui. Eu tinha demonstrado que esse ângulo é igual a esse, né? Que aqui eu tive que usar a propriedade também, né, de aqui ser ponto médio. E tive que usar também que a diagonal funciona como bissetriz, né? Se bem que, pelo caso de congruência de triângulos, né, eu consigo provar que esse lado, esse ângulo beta é igual a esse ângulo beta aqui também, né? Eu consigo provar por congruência de triângulos. Você fala, como? Que caso que você usaria aí? Então, você tem esse lado, você tem esse lado em comum, né? E tem dois lados em comum. E você vai ter o terceiro lado também em comum, né? Eu tenho que usar a propriedade de ponto médio, né? Para saber que o terceiro lado também é comum e eu sei que esses dois triângulos são congruentes. E aí, consequentemente, aqui vai ser beta e beta. Não, se bem que eu já tinha provado, né? Que era beta e beta. Então, eu já tinha provado, primeiro pela congruência desses pares de triângulo, eu já tinha provado que aqui era beta e beta. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, eu sei que esses dois triângulos aqui são congruentes. Se eles são congruentes, eu sei que esse cara aqui é ponto médio. E se eles são congruentes, eu sei que esse ângulo aqui é epsilon e esse ângulo aqui é epsilon. Esses dois ângulos são correspondentes, então se os triângulos são congruentes, os ângulos correspondentes também vão ser congruentes. Eu sei que a soma de dois ângulos aqui, desses dois ângulos, vai dar o ângulo raso, que é 180. Aí eu chego à conclusão que esses epsilons valem 90 graus. E aí eu faço a mesma coisa para os dois triângulos de cima, né?
Eu já tinha provado que aqui era alfa e alfa, né? Pela congruência aqui do ABC e do ADC. Eu já tinha provado que aqui era alfa e alfa. Na verdade, pela congruência do BAD e do BCD, né? Eu já tinha provado que aqui era alfa e alfa, pela congruência deles. E aí, pelo caso lado, ângulo, lado, eu provo que o ABM e o CBM também são congruentes. Se eles são congruentes, então esses ângulos correspondentes aqui, delta e delta, também vão ser iguais. Então, eu sei que a soma deles dá o ângulo raso, que é 180, então eu sei que cada um deles vai valer 90 também. Então, está provado o perpendicularismo entre as diagonais. Essa demonstração eu nunca tinha feito dessas propriedades, né? Deu na louca a mim que eu estava dando aula para essa minha aluna aí, né? Que ela vai prestar medicina esse ano da FUVEST, ela já está se preparando desde o segundo ano do ano passado, né? Comigo, né? Essas aulas são todas as aulas que eu dei para ela no ano passado. E deu na minha cabeça de querer demonstrar, né? Isso daí. No meu mestrado lá, tinha uma matéria de geometria lá, não euclidiana. Putz, a matéria é só demonstrar, né? Então eu meio que peguei um pouco o jeito da demonstração e eu quis demonstrar essas propriedades aí. E dá para demonstrar tudo pelos casos de congruência, né? De triângulo. Então eu demonstrei, né? O perpendicularismo das diagonais e o ponto médio das diagonais. É tudo por congruência desses triângulos aqui que são formados pelas diagonais. A gente consegue provar essa propriedade do ponto médio e do perpendicularismo das diagonais aí do losango. Então, né, o losango ele vai ter as mesmas propriedades do quadrado com relação às diagonais, né? Elas vão ser perpendiculares entre si e também vão se interceptar em seus pontos médios. Vai ter o par de ângulos opostos iguais e o par de lados opostos paralelos e congruentes também, que já é propriedade do paralelogramo, né? E os quatro lados iguais entre si. É uma propriedade em particular do losango. Então, propriedades particulares do losango, os quatro lados iguais entre si e as diagonais perpendiculares entre si. Agora, a questão do ponto médio é propriedade de qualquer paralelogramo. Mesmo aquele paralelogramo mais tortão lá, o paralelogramo qualquer, as diagonais também vão se interceptar em seus pontos médios. É uma propriedade mais generalista. Aqui eu coloquei as propriedades, né? Quatro lados congruentes entre si, dois pares de ângulos opostos congruentes entre si, diagonais perpendiculares entre si, em seus pontos médios. E também funcionando como bissetrizes dos ângulos internos. Aqui já é uma particularidade do losango, que é a mesma particularidade do quadrado. A diagonal também funcionar como bissetriz. Então, essa daqui é uma propriedade do paralelogramo, né? Então tá aí as propriedades do losango. Bom, agora tem um retângulo também, né? O retângulo, ele é um quadrado meio achatado também, né? Ele vai ter como em comum com o quadrado os quatro ângulos internos de 90 graus. Essa é uma propriedade em comum com o quadrado. Agora, de resto, é tudo propriedade do paralelogramo. Par de lados opostos paralelos e congruentes. Par de ângulos opostos congruentes. Diagonais interceptando-se em seus pontos médios, mas agora não mais formando 90 graus, como no quadrado e no losango, né? E essas vão ser as propriedades, né? E aqui também por congruência de triângulos, eu consigo provar que as diagonais, uma propriedade particular do retângulo, que é comum ao quadrado, é que as diagonais são congruentes, elas têm o mesmo comprimento, coisa que não acontece lá no losango. Então, eu consigo provar por congruência de triângulos que as diagonais têm o mesmo comprimento. Então, eu acho que eu usei aqui a congruência do triângulo DMC com o triângulo AMB.
Você tem aqui os ângulos opostos pelo vértice que são iguais. E você tem aqui os ângulos alternos internos que também são iguais. Então, pelo caso... você tem esse outro ângulo aqui que também é igual, né? Então, você tem aqui pelo caso... Deixa eu ver que caso de congruência que eu usei aqui. Eu usei lado, ângulo, lado. Ah, tá. Não, eu peguei esse triângulo aqui, ó. O ADC e o BCD. BCD. Então, eu peguei esse triângulo aqui. Peguei esse daqui, né? Provei que eles eram congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Ó. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. E aí, por esse caso de congruência, eu cheguei à conclusão de que alfa e beta são iguais. Isso, porque são os ângulos correspondentes num triângulo, num par de triângulos congruentes entre si. Esses ângulos vão também ser congruentes. O ângulo delta vai ser congruente ao ângulo gama. E aí eu sei também que AC é congruente a BD. AC é congruente a BD. Ah, tá. Pelo caso lá do ângulo lado, eu cheguei a todas essas conclusões aqui. Eu provei que as diagonais são iguais por conta que o triângulo ADC e o triângulo BCD são congruentes. Como eles compartilham, tem o mesmo lado, os lados deles coincidem com as diagonais do retângulo, né? Então, eu estou provando que as diagonais são congruentes pela congruência desses dois triângulos aí. É lógico que tem que partir de alguns pressupostos, né? De algumas hipóteses para fazer a demonstração. Não consigo partir do nada. Eu parti da hipótese da propriedade do retângulo que ele tem o par de lados opostos congruentes, tá? E que também o retângulo é constituído de 4 ângulos retos. Eu parti dessas premissas. Sem premissa alguma, você não consegue fazer demonstração alguma, né? Então, eu parti dessas premissas para conseguir demonstrar e essa propriedade, né, dos retângulos e dos quadrados também, que é demonstrável da mesma forma que as diagonais de um retângulo e de um quadrado vão ser congruentes entre si, elas vão ter o mesmo comprimento. Então tá aí, né? Essas são as propriedades do quadrado, é isso, do retângulo, né? Nem coloquei aqui, na verdade, né? Eu esqueci de colocar. Eu fiquei preocupado aqui com a demonstração. Vou colocar aqui as outras propriedades, né? 4 ângulos internos, 2 pares de lados opostos, paralelos e congruentes, que é a propriedade do paralelogramo. Aí 2 pares de ângulos opostos congruentes, né? O que mais? Duas diagonais se interceptando em ponto médio. E duas diagonais congruentes entre si.
Essas aqui são propriedades do paralelogramo. Tem que saber tudo isso, não tem jeito. Aqui eu provei aqui que o M é ponto médio, né? A do ponto médio eu acho que eu provei pela congruência desses dois triângulos aqui. Aí eu provei que aqui é ponto médio. Tá aí. Esse é o retângulo. Temos que saber todas essas propriedades aqui. Ele é mais fácil O lembrar, né? ângulo, Diga. tá, o ângulo, os opostos já não seriam congruentes por causa do OPV? Esses dois ângulos aqui, né? Que é o OPV. Agora, esse ângulo aqui e esse não, né? Não tem nada a ver com o OPV. Aqui você pode provar esses dois ângulos aqui, ó. Você pode provar por correspondência, né? Se você prolongar esse lado aqui e prolongar esse lado e esse, você vai ver que esse ângulo aqui, que desse lado aqui, eu vou até prolongar aqui para você ver. Prolongar aqui, ó. Você vai ter aqui um ângulo reto também, certo? Se você prolongar aqui também. Ficou muito bom, deixa eu... Aqui. Prolongado aqui. Então, se esse ângulo é 90, aqui vai ser 90 também, oposto pelo vértice. Agora, esse ângulo de 90 é correspondente com esse ângulo interno. Então, eles vão ter a mesma abertura, então eu consigo provar essa correspondência, né? Por correspondência, eu consigo provar que os ângulos opostos são iguais. Por conta que isso aqui é paralelo, né? Então, e aí tem essas transversais aqui, né? Essas duas transversais. Então, se esse ângulo mede alfa, esse aqui é alfa também, porque é oposto pelo vértice. Mas como esse ângulo aqui compartilha das mesmas paralelas e dá uma transversal que é paralela a essa, então esse ângulo aqui, esse ângulo alfa aqui é correspondente desse alfa aqui. Então eles vão ser congruentes. Então por correspondência de ângulos que eu consigo provar essa propriedade que os ângulos opostos no paralelogramo são congruentes. Bom, agora a gente tem um paralelogramo qualquer, que vai repetir as propriedades que a gente falou aí por todos os outros anteriores, né? Esse não vai ter aquelas propriedades em particular, né? Que tem o quadrado, o retângulo e o losango. Então tá aqui. Aqui eu fiz as demonstrações, né? Mas não coloquei. Ah, coloquei aqui. Dois pares de lados. Vou ter que colocar aqui. Dois pares de lados opostos, paralelos e congruentes entre si. Dois pares de ângulos opostos e congruentes entre si. E eu esqueci de colocar a propriedade do ponto médio das diagonais, né? E as diagonais que se interceptam em seus pontos médios. Essa é a propriedade também do paralelogramo, né? Duas diagonais. Essa propriedade a gente usa também bastante lá na geometria analítica. Interceptam. Seus pontos médios. Essas são as três propriedades fundamentais de qualquer paralelogramo. Seja o paralelogramo qualquer, seja os paralelogramos particulares, como o quadrado, o retângulo e o losango.
Isso quando a gente tem na escola, os caras nem se atentam tanto a esses detalhes que eu estou me atentando agora, né? Todas as propriedades, meio que a gente usa nos exercícios, assim, é difícil os professores descreverem isso detalhadamente, né? Mas eu acho que agora, nesse momento, é importante a gente saber tudo isso organizadinho, detalhado, porque nos exercícios a gente precisa saber, entendeu? E aqui também eu fiz a demonstração, né? Porque que o M aqui o ponto de encontro das diagonais é ponto médio, né? Usei o caso de congruência também entre os triângulos aqui AMD e BMC, né? Usei caso de congruência. Usei aqui o caso, pode ser o caso ângulo lado ângulo ou o caso lado ângulo adjacente ângulo oposto. Tá, como que você usou ângulo lado ângulo? Ângulo lado ângulo, eu usei esse daqui, ó, ângulo E, lado B, ângulo Y. Sabe, como que você sabe que os ângulos de cima aqui do triângulo de cima são iguais aos os ângulos do triângulo de baixo? Aí eu usei a propriedade de ângulos alternos e internos, né? O E é alterno e interno com o D, por causa que os lados são paralelos, né? Cortados por uma transversal, que é a diagonal. Então, o E é alterno interno com o D, então eles são congruentes. E o F é alterno interno com o Y. Então, eu sei que eles são congruentes também, por conta da propriedade aqui das duas paralelas cortadas por uma transversal. Transversal aqui é a diagonal AC. Então, você tem dois ângulos em comum e tem um lado em comum, que é a hipótese de que o paralelogramo tem dois lados opostos congruentes, né? Então, isso aqui já é a hipótese do paralelogramo que eu usei. Então, eu tenho o caso aqui, né? Ângulo, lado, ângulo, provando que esse triângulo de cima é congruente ao triângulo de baixo. Poderia ser o caso também lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, né? Lado, eu posso pegar como um ângulo adjacente tanto esse ângulo como esse, e o ângulo oposto é o ângulo que está oposto pelo vértice com outro triângulo de baixo, né? Eu sei que esses dois ângulos são iguais porque são opostos pelo vértice. Então, eu posso usar também o caso de congruência, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. É também um caso de congruência possível de se usar para provar que esses dois triângulos são congruentes. Se eles são congruentes, e eu sei que esse lado aqui é correspondente desse, então se esses lados são correspondentes e os triângulos são congruentes entre si, eu sei que esse lado é congruente a esse. E se eu sei que esse lado é correspondente desse, então eu sei que esse lado também é congruente a esse, porque eles pertencem a dois triângulos congruentes entre si. Tá, como que eu sei a correspondência certinha dos lados? Você vai saber pelos ângulos, né? Ó. Esse lado aqui está oposto ao ângulo F. Esse lado aqui está oposto ao ângulo Y. E o F e o Y são ângulos congruentes. Então, você vai ter lados congruentes opostos a ângulos de mesma medida. Então, eu sei que esse ladinho aqui, o MD, é congruente ao MB porque eles estão opostos aos mesmos ângulos nos triângulos que são congruentes, né? Então, eu estou provando que esse cara aqui é ponto médio por congruência de triângulos, pela congruência desse triângulo com a congruência desse triângulo. E aí, deixa eu ver aqui, eu faço outras demonstrações aqui. Aqui eu demonstrei dos ângulos opostos que são congruentes, né? Eu demonstrei por congruência de triângulos, né? Eu fiz daquele jeito lá no retângulo pela correspondência dos ângulos, né? Mas dá para provar também por congruência de triângulos também, né? Eu provei por congruência de triângulos. Eu provei que o ABC, que esse aqui, é congruente ao ADC. Aí eu estou provando que os ângulos do vértice B e do vértice D são congruentes. Eu provo que esses triângulos são congruentes. Como que eu provei que eles são congruentes? Eu provei, deixa eu ver aqui, foi pelo caso LLL. Ó, você tem o lado L e B em comum. Isso aqui é a hipótese, né, do paralelogramo, que tem lados opostos iguais, né? E tem o terceiro lado em comum, que é a diagonal AC, né? Então, pelo caso LLL, eu provo que esse ângulo do vértice B é congruente ao ângulo do vértice D. Né? Aqui não coloquei muito certo, né? Na verdade, aqui está errado isso aqui. Isso aqui eu provo que o ângulo do vértice B é congruente ao ângulo do vértice D.
E aí, fazendo a congruência do triângulo BCD com o BAD, também pelo caso LLL, ó, você tem em comum esse lado e esse lado e esse. E o terceiro lado comum é a diagonal BD, né? Então, eu estou provando que eles são congruentes entre si. Pela diagonal comum e pelos lados, que é a hipótese, né, que o paralelogramo tem os lados opostos iguais. Então, você vai provar aqui, no caso, que os três lados dos dois triângulos aqui são iguais, pelo caso LL. L. E aí eu chego à conclusão que os ângulos opostos aqui, né, o ângulo beta, o ângulo do vértice A e o ângulo do vértice C, que eu chamei de delta, também vão ser congruentes entre si. Ah, não, eu tinha feito certo, né? Que alfa é tudo isso aqui, né? E o gama é tudo isso aqui. Estava certo que eu tinha feito. Então, tanto faz aqui B ou D, ou alfa e gama, dá na mesma. Não, estava certo. Então, eu usei a congruência desse triângulo aqui com essa diagonal, né? Desses dois triângulos com essa diagonal, e usei a congruência desses dois triângulos com a outra diagonal. E aí eu consigo provar a propriedade que os ângulos opostos no paralelogramo são congruentes entre si, usando casos de congruência entre triângulos, entre dois pares de triângulos. Certo? Dá para entender? Certo. Na prova eles não pedem demonstração. Por que você fez aí demonstração? Eles não pedem diretamente, mas às vezes para você resolver um determinado exercício, você precisa perceber a congruência entre triângulos para você descobrir, por exemplo, a medida de um determinado lado de um triângulo. Por exemplo, quer achar a medida desse lado aqui, mas ele dá a medida desse lado, desse triângulo aqui. Então você precisa perceber, pelos casos de congruência, provar que esse triângulo é congruente a esse daqui para saber a medida desse lado desse triângulo, entendeu? Então, eles não pedem diretamente uma demonstração, mas eles pedem indiretamente. No meio de um exercício, você vai ter que usar esse raciocínio aqui da congruência de triângulos para demonstrar a medida de um lado aqui que você precisa determinar para conseguir achar a medida de uma outra coisa que ele te pediu. Entendeu? Então, diretamente, eles não vão pedir isso daqui, mas indiretamente, sim. Um exercício um pouco mais complicado, você vai precisar usar casos de congruência de triângulo para descobrir medidas desconhecidas. E o último quadrilátero, notável e importante, é o trapézio qualquer. O trapézio, a única propriedade que ele tem, que eu coloquei aqui, né? Na verdade, não é a única. Na verdade, eu esqueci de colocar essa propriedade. Na verdade, eu coloquei de uma forma indireta, né? Todos são quadriláteros, né? Então, todos têm como propriedade em comum ter 4 lados. Não deixa de ser uma propriedade isso também, apesar de ser óbvio. Então, o trapézio é um quadrilátero que vai ter como propriedade quase única de que vai ter um par de lados opostos e paralelos. Essa é a propriedade única e básica fundamental do trapézio, além de ter 4 lados. Entendeu? Então, aí a gente vai ter 2 trapézios em particular, que a gente usa mais, né? Que é o trapézio retângulo, que vai ter 2 ângulos internos de 90 graus, e o trapézio isósceles, que ele é meio que um triângulo isósceles com o bico cortado, na verdade, né? O trapézio isósceles é o triângulo isósceles com o bico cortado, com o bico do vértice de cima cortado. Então, o trapézio isósceles ele vai ter propriedades bem parecidas com o triângulo isósceles, né? Ele vai ter os dois lados opostos aqui congruentes, né? Ele vai ter os ângulos da base aqui, ó, iguais, os ângulos da base maior, por conta que ele é oriundo de um triângulo isósceles, né? Vou até fazer aqui o desenho, completando aqui o triângulo. Triângulo isósceles, né? Ele vai ter como uma propriedade interessante 2 diagonais congruentes, né? O triângulo, o trapézio isósceles, né? Ele vai ter duas diagonais congruentes, que a gente prova também por congruência, né? De triângulos. A gente prova que o triângulo ADC, que é esse aqui, ó, é congruente ao BCD, pelo caso lado, ângulo, lado. Ó. Lado,
ângulo alfa, e o lado em comum, que é a base maior. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, eu provo que os triângulos ADC e BCD são incongruentes. Logo, os seus lados correspondentes vão ser congruentes, né? Então, esse par de lados correspondentes, o lado AC e o lado BD do outro triângulo, que coincidem com as diagonais do trapézio, vão ser congruentes. Logo, por consequência, as diagonais desse trapézio isósceles vão ser congruentes, devido à congruência desses dois triângulos aqui que a gente viu que existe pelo caso lado, ângulo, lado. Que mais aqui que é importante? O que é essa demonstração que eu fiz aqui? Achar a medida do xizinho aí, né? Você pega aqui a base menor, né? Que ela é refletida aqui, você consegue encaixar ela aqui na base maior, traçando as alturas, né? Do trapézio. Aí você consegue encaixar a base menor aqui, né? É um exercício que a gente costuma fazer bastante, né? Achar essa medida aqui, né? Usa as trigonometria, né? Se você conhece esse ângulo alfa, você pode usar aqui, sei lá, cosseno de alfa, se você conhece esse lado, ou tangente, se você conhecer a altura. E aí você consegue achar esse pedacinho aqui. E aí você soma com esse outro pedacinho, que é simétrico, né? Ele tem a mesma medida. Consigo provar também isso por trigonometria, né? Você usa aqui cosseno de alfa, né? Você vai ver que aqui é alfa também, tem a mesma hipotenusa, então o cateto adjacente vai ser igual também. Você consegue provar isso facilmente por trigonometria. E aí você chega aqui no x, né? Que vai ser o bzão menos o bzinho sobre 2. Né? Isso aqui também a gente tem que fazer direto nos exercícios. Né? E aqui é o raciocínio, né? Com teoria dos conjuntos, que a gente associa aqui à geometria. Que às vezes tem exercícios teóricos sobre isso, né? Todo quadrado, losango, retângulo, paralelogramo e trapézio vai ser um quadrilátero. Esse aqui é o desenho do quadrilátero qualquer. Mas nem todo quadrilátero qualquer vai ser trapézio, vai ser paralelogramo, vai ser retângulo, vai ser quadrado, vai ser losango. Todo quadrado, todo losango, todo retângulo é também paralelogramo. Por quê? Porque eles abrangem todas as propriedades do paralelogramo. Porém, nem todo paralelogramo vai ser retângulo, quadrado ou losango. Certo? Todo paralelogramo vai ser trapézio. Por quê? Porque ele abrange a propriedade fundamental do trapézio, que é ter pelo menos um par de lados paralelos entre si. Se você tiver mais de um par de lados paralelos entre si, além de ser trapézio, você vai ser um paralelogramo também. Então, aqui quando eu coloquei, né, que tem pelo menos um par de lados paralelos que não precisam ser iguais. Quando eu vou usar a palavra pelo menos, não é à toa. Porque se você tiver mais de um par de lados paralelos, continua sendo um trapézio, só que vai ser um trapézio em particular, vai ser um trapézio paralelogramo. Entendeu? Então a palavra pelo menos aqui é importante. Se eu colocasse assim, né? Tem um par de lados paralelos que não precisam ser iguais. Do jeito que eu falei aqui, parece que só pode ter um par de lados paralelos para ser trapézio. Não. Se você tiver mais de um, vai continuar sendo trapézio, mas vai ser um trapézio particular, vai ser um trapézio paralelogramo. Entendeu? Então, um trapézio é um quadrilátero que tem pelo menos um par de lados paralelos. Então, todo paralelogramo vai ser um trapézio, porque ele tem pelo menos um par de lados paralelos. Ele tem até mais de um par de lados paralelos e opostos. Né? Então, ele vai ser um trapézio também. Porém, nem todo trapézio vai ser um paralelogramo. Então, né, esse é o raciocínio, né, de teoria dos conjuntos que às vezes as provas cobram. E na escola também, isso, às vezes, quando ensinam, falam bem rápido disso, né? Os alunos entendem muito bem também e fica por isso mesmo. Né? Mas no vestibular, às vezes eles cobram esse conceito de teoria de conjunto, né, associado aos quadriláteros notáveis. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui, né, que o quadrado, né, ele é a intersecção do losango com o retângulo. Por quê? Porque ele abrange tanto as propriedades do losango quanto do retângulo. Quais são as propriedades do losango que ele abrange? Os 4 lados iguais
e as diagonais perpendiculares entre si. Quais são as propriedades que ele abrange do retângulo? As diagonais de mesmo comprimento e os ângulos internos de 90 graus. Então, ele abrange todas as propriedades do retângulo e todas as propriedades particulares do losango. Então, o quadrado ele é um losango e um retângulo ao mesmo tempo. E também um paralelogramo, e também um trapézio, e também um quadrilátero. Professor, Diga. e existe uma figura, se eu não me engano, dos quadriláteros, que eu acho que não é regular. Assim, eu acho que não é convexo. Trapezoide. Essa está encaixada em qual? Só quadrilátero? Essa daqui é um quadrilátero qualquer. Então, e também não é um trapézio. Isso aqui não é, porque você não tem, eu não fiz o par de lados opostos paralelos. É um quadrilátero qualquer. Esse é um quadrilátero qualquer. Você não tem, eu não desenhei o par de lados opostos paralelos. Eles não são paralelos. Então, eu não posso falar que é um trapézio. Esse cara aqui nunca aparece, né? Quando ele aparece, você tem que fazer alguma coisa com ele. Você tem que traçar uma das diagonais para gerar triângulos e aí você conseguir trabalhar com ele, entendeu? Quando ele aparece, você tem que riscar a figura. Você tem que traçar as diagonais para surgir triângulos e aí você vê se aparece algum triângulo particular aí, um triângulo equilátero, um triângulo isósceles, para você usar as propriedades deles e conseguir achar alguma medida desse quadrilátero qualquer, entendeu? Porque ele em si próprio não tem propriedade alguma. A única propriedade dele é ter 4 lados. Ele sozinho eu não consigo fazer nada. Eu preciso repartir ele em alguma figura conhecida, em triângulos, por exemplo. Então, assim, nas diagonais você consegue achar triângulos. E aí, a partir das propriedades dos triângulos, você consegue achar as medidas de comprimento dele. Entendeu? Então, em muitas questões de geometria, né, acontece esse problema de você ter que riscar a figura para as coisas ficarem claras, entendeu? Para surgirem as propriedades para você usar. Qual que é o problema da geometria? Tem muita propriedade, e você precisa lembrar delas e ver em cada exercício, né, cada situação, qual dessas muitas propriedades tem que usar em particular naquele exercício, entendeu? Então, o que você precisa? Você precisa ter todas elas em mente e também ter a prática de resolução de você ver, pô, aqui eu tenho que usar isso, aqui eu tenho que usar aquilo, entendeu? Você precisa dessa prática. Para conseguir essa prática, você precisa resolver uma certa gama aí de exercícios, uma certa quantidade boa, né? Então, inclusive, dessa parte aqui, eu vou até aconselhar você fazer, sei lá, por volta de uns 20 exercícios aí para pegar um pouco dessa prática aí que é importante para a geometria, entendeu? Você saber em cada situação qual das inúmeras propriedades que você tem em mente você vai ter que usar naquela situação em particular, entendeu? Isso que é o difícil da geometria, é isso. É você perceber quais das inúmeras propriedades que você conhece que você vai ter que usar particularmente naquele determinado exercício, entendeu? E são muitas que você tem que saber, só que naquele exercício em particular você precisa saber uma ou duas às vezes, né? Então, o difícil da geometria é isso, é essa percepção aí, entendeu? E aí, para adquirir essa percepção, é prática e é ter as propriedades em mente também. Entendeu? Não sei se você tem mais alguma. Lógico, tem outras coisas da geometria, né? Eu falei aqui das coisas principais, né? Tem as relações métricas do círculo também, né? Aquilo é um pouco menos importante, sei lá, é bem menos cobrado, então eu preferi não falar daquilo lá. Tem a questão lá das áreas, das regiões circulares, aquilo lá até é importante, aquilo acho que até vale a pena dar uma relembrada nas fórmulas, né? A área do setor, né? Eu vou até falar que esse teve exercício que você teve uma certa dúvida. Vamos falar aqui das áreas das regiões circulares. Vou lembrar isso aqui. É importante. Então, o primeiro, o mais fácil de todos, né? É a área do círculo. E R ao quadrado.
Aí é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Tem uma demonstração também, né? Dá para demonstrar por cálculo integral. Tá? Essa fórmula aqui da área do círculo. Em cálculo 1, às vezes os professores demonstram. Tem a fórmula do setor, né? O setor circular, vulgarmente falando, é a fatia da pizza, né? A área do setor a gente usa uma regra de 3, né? Tem que conhecer esse ângulo aqui, ó. Chama de alfa. Você faz uma regra de 3. Você sabe que alfa corresponde a uma determinada área de setor. A área da fatia de pizza. O ângulo de 360 graus corresponde à área do círculo todo, que é πr ao quadrado. Aí, resolvendo essa regra de 3, você vai chegar em alfa πr quadrado dividido por 360. É lógico que eu estou usando aqui o alfa em graus também, né? Se você usar alfa em radianos, aí você tem que usar o ângulo aqui em radianos também, que é 2π. Não precisa decorar essa fórmula aqui. Eu acho que é só lembrar aqui da regra de 3 entre o ângulo e as áreas correspondentes que não tem problema. Eu não decoro isso aqui. Eu sempre faço a regra de 3. Eu acho que é mais inteligente. Tem também a área do segmento circular, que seria uma espécie da área da borda da pizza, da fatia de pizza. Né? Aqui é um setor, né? E aí tem a borda aqui. Que eu preciso achar a área aqui no caso, é a área dessa bordinha aqui da fatia de pizza. Isso aqui a gente chama de segmento circular. Que vai ser a área do setor, aqui a gente acha de uma forma indireta, né? Menos a área do triângulo. Pega aqui a área do setor, a área da fatia de pizza, subtrai a área do triângulo e tem a área do segmento. Não tem uma fórmula direta, né? Tem que fazer esses cálculos antes, indiretos, para chegar no cálculo da área do setor. Vários exercícios aparecem, né? Eles colocam um hexágono aqui dentro, né, do círculo, e quer saber qual que é a área entre o hexágono e o círculo. Aí tem que pegar a área do círculo e subtrair a área do hexágono, né? Que é lá 6 vezes a área de um triângulo equilátero interno que tem como lado o lado do próprio hexágono, né? Isso a gente viu nos exercícios lá também da prova. Então tá aqui, né? A área das regiões circulares. Tem a área da coroa também, né? Mas a coroa é mais tranquilo, né? Ela é meio óbvia, né? Você vai pegar a área de um círculo, o círculo maior, e subtrair a área do círculo menor, você vai ter a área da coroa, né? Mais ou menos aí centralizando. A área da coroa. Você vai ter um raião, né? E vai ter o rainho da circunferência menor. A área da coroa. Vai ser a área do círculo grande, né? A internet já tá dando umas falhadas aqui.
círculo grande menos a área do círculo pequeno. Os caras colocam o pi em evidência, né? Isso aqui não tem grandes importâncias. Tá aí, acho que esse era o básico da geometria plana que eu queria passar para você, né? Um resumão aí de, sei lá, de 80% aí da matéria de geometria plana. O resto é relações métricas de círculo, sei lá, acho que não é tão importante, não foi cobrado em nenhuma prova. Se eles cobram às vezes em prova dissertativa de segunda fase, mas você nem vai ter, né? Então, eu acho que não convém perder tempo com isso. Acho que essa era, assim, de matemática que eu percebi, né, que você estava errando mais era a geometria mesmo, né? Eu percebi que você não tinha, às vezes, a visão de qual propriedade você tinha que usar naquele exercício, né? Putz, aqui eu tenho que usar a lei dos cossenos, aqui eu tinha que fazer um tracinho aqui para perceber a existência desse triângulo para usar alguma relação métrica, entendeu? Você precisa adquirir um pouco essa prática aí. Eu vou te mandar a lista agora, né? Você tenta fazer pelo menos uns 20 exercícios aí, sei lá, fazer uns 10 de triângulo, uns 10 de quadrilátero, para adquirir um pouco essa prática, essa percepção aí que é importante, entendeu? Você vê que, puta, que eu vou ter que usar aqui? Não é que nem na física, né? Você tem lá um exercício lá sei lá, eletrostática. Você sabe mais ou menos quais são as fórmulas da eletrostática, né? Você não precisa falar, putz, aqui será que eu vou ter que usar fórmula da mecânica? Se bem que às vezes tem, né? Tem uns exercícios que eles misturam conceito de eletricidade com mecânica, né? Principalmente em eletromagnetismo. Então tem que saber também, é meio parecido com geometria também, alguns exercícios de física que os examinadores bolam. Mas é isso, é a prática. Você precisa ter a percepção de qual conteúdo você tem que usar no exercício, aí é um pouco da prática. E lógico que precisa ter toda a teoria em mente, né? As propriedades, as fórmulas, né? Não tem jeito. E os conceitos, né? Precisa ter tudo isso em mente também, junto com a prática de resolução, que é perceber o que você tem que usar em cada exercício. Essa coisa aí é com a prática mesmo que você vai adquirir. Certo? E aí semana que vem, então, a gente retoma as provas. Aí você já pega lá 2015, né? Faz lá de matemática e física. Aí que uma coisa que eu ia falar para você, na aula de quarta, a gente pode transferir para terça às 10h30, e quarta tem que levar meu pai lá no hospital lá para começar a fazer lá as radioterapia dele, né? Então, eu preciso fazer se der para você fazer esse remanejamento aí para terça, 10h30, para mim seria bom. Se tem algum inconveniente para vocês, a gente fazer essa mudança? Não. Podemos transferir sim. Tá, eu te mando na segunda-feira só para te lembrar, né? A gente tá mudando, né? Você pode esquecer até lá. Eu te mando uma mensagem. Então, mais tarde eu te mando a videoaula, né? Gravada. E agora eu já te mando os PDF aqui da aula e dos exercícios. Tá bom? Tá bom. Obrigado aí. Então, semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau para você também.